onde está escrito que Ellen G. White disse que Deus abandonou a Igreja Adventista? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. E esse tema é a pergunta de número 70 do livro 101 Perguntas sobre Ellen G. White e seus escritos. Se você já é inscrito por aqui, nosso muito obrigado, tá? Agora, se você não é inscrito nesse canal, aproveite, se inscreva e compartilhe com mais pessoas, tá bem? E se você está chegando agora, esse canal aqui é sobre alguns temas relacionados a Ellen G. White, tá certo? Obrigado pela sua companhia. Vamos lá, então. A pergunta é o seguinte: onde é que Ellen White diz que Deus deixou a igreja? E tem aqui, então, a pergunta. Ela diz o seguinte: li uma citação de Ellen G. White que diz: Deus deixou a igreja muito tempo atrás. Não consigo encontrar a fonte. Gostaria de conhecer o contexto em que se aplica essa citação. Então, uma pessoa escreveu dizendo que leu em algum canto, né, essa citação aqui que nós acabamos de fazer a leitura, que Deus havia abandonado a igreja há muito tempo atrás. Eu não sei se você já ouviu algumas citações de alguém falando de Ellen G. White, só que não dão a fonte. Há um perigo quando as pessoas usam, né, citações ou falam citações, mas não dão a fonte. Parece que essas citações elas se encontram todas no livro Testemunhos Secretos, né? Tem os testemunhos seletos e tem os testemunhos secretos, ninguém sabe onde é que fica. Muito bem. Então, o autor do livro ele começa a dizer o seguinte, ó, usando alguma das palavras que você fornece, fiz uma pesquisa tentando encontrar essa declaração. E diz ele, não encontrei. Então, ele não encontrou uma declaração como essa, exatamente como ela disse que já havia lido. Em realidade, não consigo imaginar a senhora White fazendo uma declaração como essa apresentada em sua pergunta. Lembro-me de outras declarações que ela fez com os quais essa que você apresenta, né, parece com essa que você apresenta, mas estaria em franca desarmonia. Aqui está uma que é excelente. Ela diz: durante séculos de trevas espirituais, a Igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre o monte, de século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro de seus limites. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja, diz aqui, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. Então, a primeira citação aqui é quase parecida com aquela que ela diz que a igreja é a menina dos olhos, né? A menina dos olhos de Deus. Bem, é um cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Diz o seguinte: se a senhora White, olha isso, se a senhora White acreditasse que Deus tinha deixado a igreja muito tempo atrás, porque ela permaneceria nessa igreja? Uma boa pergunta que o autor faz. Então, se algumas pessoas que pregam tanto, que a Ellen White disse que Deus abandonou a igreja adventista, que o Espírito Santo se retirou dessa igreja. A grande pergunta é, por que ela mesma não se retirou da igreja? Por que ela não foi embora para uma outra denominação? Como que você sabe que Deus não atua nessa igreja, que o Espírito Santo não atua na sua igreja e você vai ficar nessa igreja? É uma boa pergunta. Então, cai por terra aqui toda e qualquer ilação que as pessoas fazem, dizendo que Ellen White disse que Deus se retirou da igreja. O que na verdade ela disse? Vamos ver se o autor aqui ele acrescentou mais alguma coisa. Bem, ele diz o seguinte: é possível que você esteja pensando em um tipo de declaração mais limitada, publicada entre os anos de 1888 a 1901, que é apresentada no livro
13 anos de crise, né? Aqui estão algumas declarações desse tipo, conforme aparecem no livro Eventos Finais. Ela diz o seguinte, ó. A Ward Click, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Presta atenção, quando a gente lê isso aqui separadamente da explicação, a gente pensa que Deus se retirou da sua igreja. E isso desses homens se encontrarem num lugar sagrado para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditavam ser a associação geral. É algo que já passou. Então, é algo que nós acreditávamos que esses homens, eles tinham a voz de Deus, mas é algo que já passou. Ela não acreditava mais assim. Agora, preste atenção. Você verá, no entanto, que a senhora White não continuou sustentando essa opinião negativa. Depois da reorganização de 1901, quando se lidou com esse sério problema, ela assumiu um ponto de vista totalmente diferente. Aqui estão várias declarações que ela faz, aliás, que ela fez, perdão, depois dessa reorganização. Todas essas citações encontradas no livro Eventos Finais, páginas 55 e 56. E está aqui, ela diz: a última citação é sua mensagem final para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lida na Assembleia da Associação Geral pelo então presidente A.G. Daniels, em 27 de maio de 1913. O que é que ela diz? Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus chamou-nos como um povo para sermos-lhe particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no espírito e conselho do Senhor dos exércitos até o fim do tempo. Por vezes, quando um pequeno grupo de homens, olha isso, por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da associação geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia, por mais tempo, considerar a voz da associação geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus. Então, bingo, a explicação é, ela dizia que Deus se retirou, Deus não era mais a voz do povo, mas era com aquele grupo de pessoas, né? Você sabe que em todo canto tem, que estavam levando a igreja como se fosse uma empresa, e que os planos dessas pessoas não eram os planos de Deus, não eram os sonhos de Deus. Então ela diz, isso aqui não é a voz de Deus falando. Deu para você entender? Mas ela não chegou a dizer que Deus se retirou da igreja. Se ela falou em algum momento, ela estava citando nesses pontos específicos, não é que Deus tinha abandonado a sua igreja. Bem, ela diz o seguinte ainda mais, né? Deus ordenou que os representantes de sua igreja, de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devem ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar a opinião ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens. A plena, a plena medida de autoridade e influência de que Deus revestiu sua igreja no juízo e voz de associação geral reunida para fazer plano para a prosperidade e avanço da sua obra. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Diz ela, sou animada e beneficiada ao compreender que Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará com eles até o fim. Então, caiu por terra aquilo, ou aqueles que dizem que Ellen White disse que o Espírito Santo e Deus se retirou da igreja.
Ele diz aqui, se você ler todo o capítulo de eventos finais, poderá ver essa questão em mais detalhe e obter uma visão geral das razões pelas quais o Sr. White fez aquelas declarações e o porquê de mais tarde ela ter dito algo diferente. Ou seja, naquela ocasião, os líderes estavam indo por um outro caminho. Então, ela disse que não era a voz de Deus. Mas quando se corrigiu, quando se arrependeram e colocaram agora as ideias, as coisas no trilho, de acordo com a vontade de Deus, então ela disse, é, é a voz de Deus. Então, uma hora ela vai dizer que não é a voz de Deus, porque estão indo, fazendo as coisas do seu jeito. Mas, quando eles se retornam e fazem as coisas da vontade de Deus, então é a voz de Deus. Na Bíblia era assim. Aliás, a Bíblia toda registrou pontos assim. Quando o povo estava indo numa direção que estava fazendo a vontade de Deus, era uma bênção. Quando o povo ia para outra direção que não era a vontade de Deus, era maldição. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí nos comentários, diga aí se você é adventista ou não, se você não gosta da igreja adventista, não gosta da Ellen G. White, deixa aqui nos comentários, ok? Para a gente criar um ponto de conversa. Obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, tá bem?